Olá, crianças, tudo bom? Hoje nós temos nosso espaço de ser. Vamos falar sobre sentimentos, sobre emoções, tá bom? E na nossa historinha com Geraldo, hoje o assunto é trabalho em grupo. Olha só. Essa aqui é a gravura, né, que tá representando aí a historinha de hoje. Começando, tá? Já vai ler e vou pedir para vocês irem imaginando aí na cabecinha de vocês todos os acontecimentos aqui, tá bom? Geraldo está animado. Hoje, quando a aula começou, a primeira coisa que a professora disse foi que naquele dia eles iam fazer o primeiro trabalho do ano que valeria nota. E era um trabalho que o Geraldo achava que não ia dar trabalho para fazer, porque era um trabalho em grupo. E trabalho em grupo a gente faz junto com os amigos. Então é lógico que dá menos trabalho para fazer do que aqueles que a gente tem que fazer sozinho. Ele queria ter ficado no grupo do Tomás, mas a professora disse que não, pois quando os dois estão juntos, eles não prestam atenção. Então, o grupo do Geraldo era formado por ele, a Fúvia, o Carlos e a Fê. A Fúvia era nova na escola e o Geraldo não a conhecia direito. O Carlos ele conhecia e eles eram só colegas, daqueles que a gente às vezes brinca na escola, mas nunca tinha ido na casa dele. Já a Fernanda era amiga de verdade, desde que eles entraram na escola. E foi ela que ensinou Geraldo a escalar as portas pelo lado de dentro do batente, como se eles fossem aranhas de pernas esticadas. Que coisa para se ensinar, né? A Fê estava sentada de frente para o Geraldo, fazendo o que ela sempre faz, o que ela tem vontade. Ela cruzava as pernas, descruzava, fazia bolinha de papel, para de vez em quando jogar uma no Geraldo e mesmo bagunçando, ouvia tudo que a professora dizia e fazia tudo certo. O Carlos era de longe o mais concentrado do grupo. Ele anotava tudo que a professora falava e às vezes levantava a mão e perguntava alguma coisa sem noção, do tipo, podemos falar de muitas coisas? E ele parecia meio nervoso, o Geraldo não sabia por quê. Para de fazer bagunça, Geraldo, cochichou o Carlos. Assim a gente vai tirar 0 no trabalho. Como assim, Carlos? Nem tem 0 na escola, estranhou Geraldo, já que lá não tinha 0 mesmo, as notas eram dadas por letras. A Fúvia era um mistério. Estava quieta, prestando atenção em tudo. O Geraldo não tinha a menor ideia do que ela estava pensando, mas achava que ia ser bom ela estar no grupo porque ela tinha cara de quem cola adesivo e desenha com caneta colorida no caderno. E uma pessoa assim é sempre boa para fazer trabalhos em grupo, que com certeza precisam de desenhos ou fotos coladas. Quando todos os grupos estavam formados e todo mundo estava quase em silêncio, a professora explicou que eles teriam que escolher entre 2 temas: planetas ou animais africanos. E essa escolha era parte importante do trabalho porque eles tinham que escolher juntos e sem briga. O Geraldo ficou mais animado ainda. Eles tinham saído na frente. Fácil, planetas, é óbvio. Acontece que a Fúvia resolveu começar a falar. E ela não só falava, ela também queria mandar e decidir quem ia fazer o que no grupo. Ela disse que existiam muito mais animais africanos na galáxia do que planetas. E por isso, o trabalho ia ficar mais rico se fosse sobre animais. Imagina! Mais rico? Será que ela não sabe quanto custa uma viagem espacial? A Fúvia mal chegou na escola e já começou falando besteira. O mais incrível é que o Carlos concordou com ela. Ainda bem que a Fê preferia planetas, então estava empatado. Vamos decidir na sorte, determinou a Fúvia.
Pedra, papel e tesoura, disse a Fê. 2 ou 1, disse o Carlos. Lá em cima do piano tem um copo de veneno, disse a Fúvia. Palitos, igual a qualquer filme, quando tem que escolher quem vai ser sacrificado, disse o Geraldo. Vamos fazer do jeito que o Geraldo está falando, para ele não poder reclamar quando ele perder, disse a Fúvia. E todo mundo concordou com ela, menos o Geraldo, que pressentiu ali a sua derrota. E foi dito e feito, o Geraldo ficou com o palitinho do sacrifício. E a Fúvia, feliz, mandou o Carlos pegar um livro sobre curiosidades animais na biblioteca. E ele foi. A partir daquela hora, o Geraldo perdeu toda a vontade de fazer aquele trabalho e também toda a esperança de um dia ser amigo da Fúvia. Nunca ele seria amigo de alguém que acha uma girafa interessante. E daí que elas não têm cordas vocais, que têm o coice mais poderoso do mundo e conseguem limpar as orelhas com a própria língua? Quem quer saber que o elefante é o único animal que tem 4 joelhos e que o olho de um avestruz é maior do que o seu cérebro? Vocês sabiam disso, gente? Eu não sabia, não. O Geraldo não queria escutar o que a Fúvia ditava para o Carlos, que escrevia com cuidado na cartolina aberta no chão entre eles, onde a Fê desenhava uma girafa de pescoço torto e uma floresta cheia de macacos azuis pendurados nas árvores. Mas quando percebeu, estava deitado no chão colorindo um hipopótamo, que mais parecia um hamster gigante. E enquanto coloria, o Geraldo pensava que a Gigi ia adorar saber que o suor dos hipopótamos era cor-de-rosa. E sua mãe ia odiar saber que existem 1 milhão de formigas para cada pessoa. Para que isso? O que alguém ia fazer com 1 milhão de formigas? O Carlos não parecia mais nervoso e estava apontando vários lápis no apontador elétrico na mesa da Janaína. A Fê continuava fazendo o que queria. E agora ela queria recortar uma foto de uma cobra, como se fosse uma laranja, para ficar uma espiral perfeita e depois colar na cartolina. E a Fúvia tinha parado de querer mandar em todo mundo e agora fazia linhas retas de lápis grafite bem clarinho em um canto da cartolina, para o Carlos usar como linha e conseguir escrever reto. No fim do dia, depois que receberam um B+ de nota pelo trabalho, o Geraldo não achava mais impossível ser amigo da Fúvia, mas isso só porque ele achou legal ela fazer linhas na cartolina para ajudar o Carlos, pois o Carlos escrevia como se as palavras quisessem fugir pelo pé da página. E quando o Geraldo viu a cabeça de sua mãe no meio daquele monte de cabeças de mãe no portão da escola, correu até ela e perguntou: Mãe, o que são 2 pontinhos cinza em cima da água? Eu não sei a resposta. E aqui nós temos a imagem que ele fez lá no caderno dele, no caderno do Geraldo. Tá bom? Para poder representar esse dia e essas emoções que ele sentiu ao realizar um trabalho em grupo. Quando a gente realiza um trabalho em grupo, a gente percebe um monte de emoções diferentes, né? Às vezes a gente fica animado, às vezes a gente fica decepcionado, às vezes a gente fica confuso, nervoso. Mais pessoas reunidas e mais emoções também reunidas. Quando nós fazemos trabalhos em grupo, nós temos que aprender a lidar com as nossas emoções e com as emoções dos nossos colegas também, sem brigas, né? Muitas vezes, quando nós estamos em grupo, é normal haver algum conflito, porque nós pensamos diferentes, né, das outras pessoas. Isso é normal. É normal a gente discordar do amigo. Agora, a gente não pode perder o respeito, nem brigar por causa disso. Bem, como a própria história já falou, um trabalho em grupo pode ser muito legal e muito divertido, mas também ele pode trazer uma série de conflitos entre os alunos, tá? Conflitos de interesses. O que é isso? Cada um tem interesse diferente do outro. Cada um querer uma coisa diferente do outro. E o mais importante em um trabalho de grupo é a gente aprender a respeitar a vontade do outro.
respeitar a opinião, as ideias, tá bom? E saber ceder, né? O Geraldo precisou aprender a ceder à ideia da Fúvia, não é mesmo? Em cada trabalho de grupo também, cada integrante tem uma função. Um vai escrever, outro vai desenhar, outro vai escolher o tema, o outro vai pintar, né? Então, também é preciso saber dividir as funções do trabalho entre os integrantes. Toda vez que você for fazer um trabalho em grupo, em sala de aula, com seus amigos, tá bom? É preciso lembrar dessa história e respeitar o sentimento e as ideias do seu colega, não brigar por causa disso, tá bom? Simplesmente os alunos eles precisam conversar e chegar a um acordo para que no final todo mundo fique feliz e o trabalho fique bem legal. Algumas vezes nós vamos poder escolher os integrantes do nosso grupo e muitas vezes não, tá? E mesmo assim nós precisamos saber fazer o trabalho em grupo, mesmo que sejam com amiguinhos, tá? Muito próximos, muito conhecidos, ou com colegas que a gente não conhece tão bem. A gente precisa saber lidar com essas situações, porque durante toda a nossa vida nós vamos fazer parte de grupos para fazer determinada tarefa. Agora, no seu caderno, você vai responder, tá? Sobre essas perguntas aqui. Letra A. Por que o Geraldo perdeu a vontade de fazer o trabalho? E por que ele perdeu a vontade de ser amigo da Fúvia depois que ele pegou o palito do sacrifício? Letra B. O que aconteceu com o Geraldo para que ele quisesse ser amigo da Fúvia? Letra C. Quais são as maiores dificuldades quando se trabalha em grupo? E o que pode ser legal nos trabalhos em grupo? Letra D. O que podemos fazer quando crianças em um mesmo grupo têm interesses diferentes? Então, responda essa perguntinha no seu caderno, tá bom? Um beijão para vocês, um ótimo fim de semana.